pergunta suscitada hoje questiona qual a importância da filosofia. Antes de respondê-la, se torna necessário, de certo modo, refazer a história da filosofia para que se compreenda com mais integridade por que é que a filosofia tem alguma importância e se de fato ela tem alguma importância. Antes da filosofia existia uma forma, existia um modo particular de se conceber as coisas. Sobre o surgimento da vida, nós conhecemos então, anterior à filosofia, uma Grécia mitológica, onde as coisas eram explicadas a partir do mito, a partir da alegoria, a partir da fantasia. Os aedos, e aqui eu me refiro, por exemplo, a Homero, esses aedos contavam histórias. Eles eram uma espécie de menestréis que iam de uma vila a outra, de um lugar a outro, contando, ou melhor, cantando histórias, e assim eles educavam os jovens, educavam, enfim, o povo. E o conteúdo dessas explicações, o conteúdo dessas cantigas, o conteúdo desses aedos, era quase nos deuses. Os deuses criavam as coisas, ou geravam as coisas. Eu quero dizer com isso que não havia uma explicação racional. Não havia, por exemplo, um encadeamento lógico para as explicações sobre as coisas, sobre a vida. A filosofia surge historicamente com Tales de Mileto. Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo porque ele explica racionalmente o princípio de tudo. Ao invés de buscar explicações míticas, ele procura o encadeamento causal da geração das coisas. Então Tales observa, por exemplo, que onde tem vida, a umidade está presente. Onde a vida surge, surge justamente porque, de algum modo, a água, há a presença da água. Então ele observa como um fisicóide, como um fisiólogo, como um examinador da físis, da natureza, ele observa que onde tem água, que onde tem umidade, a vida brota. Então, desenvolvendo o encadeamento sobre isso, o encadeamento racional, ele chega à conclusão de que a água é o princípio da vida, porque há uma observação baseada numa causação, uma causalidade. A causa de tudo é a água. Existiram outros filósofos, então, depois do Tales de Mileto, outros naturalistas, que tentam explicar os princípios ou o princípio de tudo através de outros elementos diferentes da água. Por exemplo, Heráclito de Éfeso vai dizer que não é a água, vai dizer que é o fogo o princípio de tudo. Mas o que torna essas personagens diferentes das personagens que explicam através do mito é o encadeamento lógico.
o teor da argumentação mitológica, se pode dizer assim, é poético, é alegórico. Não há um encadeamento causal, mas apenas uma explicação múltipla das coisas. Então, disse que a filosofia surge com a abordagem racional da investigação sobre a causa das coisas. A razão, então, teria sido a grande geradora do modo filosófico de dizer as coisas. Contudo, é possível se dizer também que a filosofia surge do espanto humano, do espantar-se humano. O homem, diante dos fenômenos naturais, se espanta e pergunta sobre a causa desses fenômenos. O homem diante do maremoto, o homem diante do cometa que passa rasgando o céu, o homem diante do trovão, se espanta e pergunta qual a causa de tudo isso. Então, parece que a gente também pode dizer que a filosofia surge do espantar-se humano. E isso anterior mesmo ao encadeamento racional. Então, a filosofia surge a partir do momento em que o espanto humano surge. Nesse sentido, a gente pode dizer que, historicamente, a filosofia nasce na Grécia. Os registros históricos dizem que a filosofia nasce com Tales de Mileto. Mas desde que ela nasça a partir do espanto humano, sendo o espanto humano inerente ao homem, não houve uma época em nenhum lugar que o homem não tenha se espantado com os fenômenos naturais. Portanto, se for verdade, se é verdade que a filosofia nasce a partir do espanto, tanto os orientais quanto os ocidentais sempre se espantaram com os fenômenos, tudo isso que acontece no seu entorno. Mas a história precisa registrar oficialmente o surgimento, a organização do pensar filosófico. É por isso que historicamente se diz que Tales é o primeiro a elaborar, a organizar racionalmente a explicação sobre o mundo, sobre a física. A palavra filosofia, grego, pode ser traduzida, entre outras traduções, como sendo philo, amizade, e sofia, saber. Amizade ao saber. Amizade à sabedoria. Amor à sabedoria. Mas a filosofia ganha importância mesmo no momento em que surge a necessidade de requestionar, de reindagar sobre as coisas que foram tomadas banalmente como normais. Eu me refiro a uma vida não reflexiva que incorpora em si, de forma comum, respostas, explicações que deixam de ter profundidade em algum momento. A importância da filosofia, então, surge do fato da filosofia ser a técnica, a arte de suscitar perguntas novas sobre velhas respostas, de transformar novamente em perguntas aquilo que nós tínhamos como uma resposta acabada. Então, o homem banaliza através da normalização do saber.
ou do pensar sobre si mesmo e do pensar sobre o mundo. O homem já não indaga sobre o seu modo de vida, o homem já não indaga sobre o seu comportamento, sobre o seu ethos, sobre o seu estar no mundo, sobre o seu lugar no mundo, sobre si mesmo. O homem dorme no senso comum. O homem aceita o que o comum aceita. O homem pensa da mesma forma que a grande massa pensa, de modo não reflexivo. A filosofia vem para desbanalizar aquilo que foi tomado como normal, como comum, como banal. Desse modo, ela redesperta, ela acorda de novo o homem, o ser humano, no questionar sobre aquilo que o homem pensava que já conhecia. E a importância é que esse perguntar abre de novo um espaço na alma do homem, a partir do qual ele pode redescobrir coisas que o senso comum tinha dado por acabado. Voltando ao chá filosófico, entrevistamos agora a Dione Gurgel, fisioterapeuta. Dione, qual é a importância desse curso ministrado pelo professor Racido? Esse curso, para mim, tem uma importância imensa, né? Porque eu considero que existe uma Dione que pensava antes e uma Dione que pensa diferente hoje. A Dione de ontem, ela era envolvida simplesmente pela vida e não parava para pensar. E hoje eu vejo que a cada detalhe, cada ação, cada atitude, a gente procura se aprofundar, né? E não ficando só nas questões físicas, mas também nas questões metafísicas, no pensamento puro. Daniel, a pergunta é a seguinte, você que está iniciando conosco hoje, qual é a intenção sua e o seu interesse pela filosofia? Bem, meu interesse pela filosofia é buscar o conhecimento, a sabedoria e treinar um pouco o meu pensar, né? Não ficar só nas questões físicas, mas me aprofundar nas questões metafísicas que vão além e abranger mais o conhecimento, as minhas ideias, exercitar o meu pensamento. Filosófico, entrevistando o Dr. Cristiano. Cristiano, qual a importância desse curso ministrado pelo querido professor Racido nesse nosso espaço? A importância desse curso é uma ampliação na minha visão de mundo. É a oportunidade de discutir temas relevantes na nossa vida e ter a maior abrangência sobre o que existe no mundo. Chá filosófico, entrevistando agora a doutora Verônica, psicóloga. Verônica, a pergunta é: qual é a importância desse curso do nosso amado professor Racido para você? Tem sido ter uma maior consciência no atuar do dia a dia. Tem me ajudado a me relacionar de uma forma mais profunda, mais pessoal, com o entorno. Chá filosófico, doutora Célia. Doutora Célia, o que lhe fez voltar ao curso do professor Racido? Então, essa é a segunda vez que eu estou vindo aqui. Aí, como surgiram muitos questionamentos, né, da aula anterior, e eu estou tentando, assim, me descobrir, me conhecer mais, e até conhecer o sentido da vida, né, nessa busca, assim, de conhecer o que é que, sabe-se a vida, o que é que tem, assim, além dos meus conhecimentos. Aí é isso que me fez voltar, para descobrir.